Salve, salve, queridos amigos. Olha, a Lei de Liberdade Econômica, ela trouxe muitos avanços, né? Em sede dessa atuação do Estado como agente normativo e regulador e também dentre os princípios, né, da ordem econômica do artigo 170 da Constituição Federal. Mas eu quero tratar com você especialmente sobre esse tema envolvendo o silêncio administrativo dentro da Lei de Liberdade Econômica. É óbvio que eu não tenho como tratar sobre silêncio administrativo sem antes conceituar um pouco e a gente vai descer as profundezas realmente um pouco dessa divergência e também desse aprofundamento necessário, um pouco tanto doutrinário, né, mas que também nós temos uma previsão lá na Lei de Liberdade Econômica sobre a chamada aprovação tácita. Então é sobre isso que a gente quer conversar. Ou seja, vamos lá, primeiro ponto, o que significa o silêncio, né? Ou seja, o silêncio administrativo hoje, ele é entendido como o quê? O José de Santos Carvalho Filho, ele vai justamente falar, né, e aí eu trago os grandes doutrinadores, e falo, olha, eu tenho que distinguir de um lado a hipótese desse fenômeno do silêncio administrativo. Que fenômeno? Primeiro, o silêncio administrativo, ele é um ato, é um fato, o que é que ele é? Isso é um importante, enfim, questionamento para a gente começar. E aí, basicamente, a doutrina vai dizer que o silêncio ele não pode ser considerado um ato administrativo, porque não se trata de ter uma manifestação de uma vontade. Porque quando a administração pública, de certo modo, ela não pratica, né, ou seja, ela se omite, ela está silenciando a respeito de alguma providência que ela teria competência, que a ela competir. Só que ela se abstém. Então, portanto, ela não declara nada. Então, o silêncio, né, em grande parte da doutrina majoritária, ele é entendido como um fato. Ou seja, o silêncio é um fato jurídico. E ele pode ser considerado como um fato administrativo por vir da administração. Então, os fatos, perceba, eles não são declarações de vontade, porque já que não diz qualquer coisa, ele somente acontece, né? Então, quando ocorre o chamado silêncio administrativo, a gente deve socorrer à legislação para ver se a gente encontra uma saída para essa inércia. Se a lei ela já disciplina, por exemplo, a consequência desse silêncio, ou seja, concedendo algo ou denegando algo, então a gente não tem discussão. Então a própria lei, de certo modo, às vezes ela supre as omissões. Veja o que o Zé de Santos Carvalho ia dizer. Em nosso entendimento, é preciso distinguir de um lado a hipótese em que a lei já aponta a consequência da omissão e de outro, em que na lei não há qualquer referência sobre o efeito que se origina do silêncio. Então, no primeiro caso, ele está dizendo a hipótese em que a lei já diz a consequência e no outro, quando a gente não tem nada falando sobre o silêncio administrativo. No primeiro caso, a lei pode dizer, portanto, dois efeitos, que o silêncio importa na chamada manifestação positiva, ou seja, anuência tácita, ou dois, o silêncio implica uma manifestação denegatória. Quando o efeito retrata essa manifestação positiva, considera-se que a administração pretendeu emitir vontade com caráter anuência, de modo que o interessado der certo terá sua pretensão satisfeita. Expressando, por outro lado, que a ausência, né, de manifestação ter efeito denegatório, entende-se que a administração negou o direito da parte. E de lei da Cunha Júnior, de certo modo, ele fala praticamente o mesmo sentido. Se a própria lei atribui efeito ao silêncio, o problema está solucionado. A consequência é aquela que a lei estabelecer, concede ou denega. Então, o que a gente tem que solucionar, basicamente, é saber quando o silêncio ele será, digamos assim, concessivo ou quando ele será denegatório. Até o Rafael Carvalho, ele também fala, olha, se eu verificar que existe uma omissão ilegítima da administração, porque ela não se manifestou, por exemplo, no prazo legalmente previsto, né? Ou seja, houve um prazo razoável, um prazo fixado. E aí o interessado, portanto, ele agora vai ter que pleitear, digamos assim, na via judicial, né? Se há uma omissão ilícita. É vedado, por outro lado, segundo a opinião do Rafael Carvalho, isso é bem divergente, a gente sabe que o Supremo e o STJ eles avançam sobre esses assuntos, ele diz que seria vedado ao judiciário substituir a administração por razão do princípio da separação de poderes. Então, ele entende que o magistrado ele deve exigir que a administração pública ele manifeste, de certo modo, a sua vontade. Então, claro, seja, consequentemente, uma vontade positiva ou negativa, mas ele pode até fixar umas astrientes para isso acontecer. Por exemplo, na esfera administrativa, nós temos que a Receita Federal, por exemplo, ela tem um prazo de 360 dias, via de regra, para se manifestar, né, sobre uma decisão num processo administrativo. Eu posso até trazer aqui para você, peraí.
Olha aqui, ó. A Lei 11.457, ela vai dizer no artigo 24 que é obrigatório que seja proferida no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições de defesa do recurso administrativo do contribuinte. Então, por vezes, os contribuintes eles ingressam com ações judiciais dizendo, olha, eu quero que seja decidido o meu pedido administrativo de compensação, meu pedido se eu cair na malha fina ou não, tenho 360 dias. E aí, o judiciário, muitas vezes, ele determina que a Receita Federal julgue o processo dele. Ou seja, o judiciário não substitui, né? E, claro, isso vai entender se o judiciário entende que aquilo é uma omissão ilegítima, ou seja, onde ele vai decidir ou não. Mas eu estou trazendo aqui um exemplo muito claro, o artigo 24 da Lei 11.457, só para você ter uma consciência disso, né? Sabendo, portanto, as consequências do silêncio também, na opinião do Rafael Carvalho. E aí, voltando para cá, né, a gente tem, portanto, em resumo, que, excepcionalmente, o silêncio ele representará uma manifestação de vontade administrativa, quando houver uma previsão expressa nesse sentido. É o exemplo da lei do artigo 26, parágrafo 3º da lei 97, da lei 9478, eu vou até... Aqui a gente tem um exemplo claro do artigo 26, parágrafo 3º, em que ele fala justamente que se decorreu o prazo estipulado no parágrafo sem que haja manifestação da ANP, os órgãos e os planos e projetos consideram-se automaticamente aprovados. Então, veja, o que é que a gente tem? O silêncio importa a concordância ou não com a pretensão do administrado. Essa, via de regra, né, a gente sempre entendeu que o silêncio ele não importa a anuência para a administração pública. Só se houver expressamente uma previsão legal, nesse caso, pode ter uma anuência, feito esse exemplo que eu te mostrei agora. Mas o silêncio administrativo por si só é um fato. Ele pode ter uma consequência ou não, e isso aí são outros 500. Agora vamos voltar diretamente aqui, entrando no caso da lei, né, de liberdade econômica. Vamos lá. Então vamos lá, o que é que diz a lei de liberdade econômica? Ela vai lá dizer sobre quais são os direitos, né, que tem no artigo 3º, e eu quero chamar a atenção especialmente para o inciso 9. O inciso 9, ele vai dizer, olha, ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica, que se sujeitam ao disposto nesta lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado, expressa imediatamente do prazo máximo estipulado para análise do seu pedido e de que passou o prazo, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvada as hipóteses expressamente vedadas em lei. Bom, é aqui que está, digamos assim, toda a ideia nova, né, que balançou, digamos assim, as estruturas de todo direito administrativo sobre o silêncio administrativo. Antes você tinha, de certo modo, a previsão sempre dos doutrinadores dizendo, olha, o silêncio não importa a anuência, de regra, só se a lei disser. E aqui na lei de liberdade econômica, ele está falando, ó, tudo que versar sobre esse assunto, sobre liberdade econômica, eu estou dizendo para você que o silêncio da autoridade importará em aprovação tácita. Mas perceba o final, que ele vai falar o seguinte, ressalvada as hipóteses expressamente vedadas em lei. Então vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho. O parágrafo 6º, eu também acho ele bem relevante, porque ele diz o seguinte, o disposto no inciso 9 do caput deste artigo não se aplica quando? Então, eu não vou aplicar, isso aqui é importantíssimo, primeira, segunda, terceira fase, prova oral, o que for, vida, isso aqui é muito importante. Porque a lei de liberdade econômica, quando ele vai dizer isso, que olha, o silêncio vai importar anuência, salvo vedações legais, tanto pode ser de vedações previstas na própria lei de liberdade econômica, como também em outros lugares, né? Em outros adeptos, com base na jurisprudência também. Vou mostrar isso para você. Então, perceba, aqui a gente tem o quê? As questões tributárias não estarão nesse rol, não estarão, portanto, com essa previsão de que o silêncio importa a anuência. Imagina, né? O cara entra para fazer um pedido de compensação, se a Receita não julga em 360 dias, e eu te mostrei, a compensação está deferida, né? Então, não importa para fins de questões tributárias, não importa para fins de registro de marcas. Então, atenção, INPI, atenção, direito empresarial também não importa, o silêncio não importa a anuência aqui, por exemplo. E ele vai dizer,
A decisão que importar no compromisso financeiro da administração pública, então havendo compromisso financeiro, e se houver um tratado em vigor, né, uma objeção expressa num tratado. Então, em síntese, essa aqui é a vedação legal. Além disso, e eu quero chamar a atenção para a gente continuar no parágrafo 7º, que ele vai trazer uma vedação bem especial, especialmente para inverter, ou melhor dizendo, proibir que haja justamente, digamos assim, um certo grau de parentesco nesse silêncio tácito que vai ter, consequentemente, uma aprovação. Então, olha, a aprovação tácita do inciso 9 do caput deste artigo não se aplica quando a titularidade da solicitação for de agente público, ou for do seu cônjuge, for de companheiro, ou for algum parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, dirigida à autoridade máxima, autoridade administrativa ou política do próprio órgão ou entidade da administração pública em que se desenvolvam suas atividades funcionais. Então, ele coloca aqui uma limitação. Além disso, ele fala que esse prazo a que se refere o inciso 9 do caput deste artigo será definido pelo órgão ou pela entidade da administração pública solicitada, observados os princípios de impessoalidade e eficiência e os limites máximos estabelecidos em regulamento. Então, ele vai lá e delega, de certo modo, para que cada administração pública faça, digamos assim, isso. Bom, eu tenho aqui agora alguns aprofundamentos para a gente remeter. O que a gente tem como basilar? Olha, tradicionalmente, a gente sempre tem a conceituação, o silêncio administrativo é uma inércia da administração perante uma demanda administrativa que deve se pronunciar sobre alguma coisa. Silêncio puramente é um fato. Eu vou até te mostrar também duas questões para você ver. E aí a gente tem, de certo modo, o silêncio positivo e o silêncio negativo. Em geral, a doutrina brasileira, ela vinha encarando o silêncio administrativo como sempre um fato ao qual a ordem jurídica ela vai dando efeitos jurídicos equivalentes, às vezes, até o de uma decisão expressa denegatória. Né? Só que esse inciso 9 do artigo 3º, quando ele estabelece os seus contornos de incidência, ou seja, a conversão desse silêncio administrativo em uma atividade administrativa, portanto, positiva, ou seja, o silêncio positivo, portanto, ele é justamente esse exemplo aqui, né, do inciso 9 do artigo 3º, ou seja, quando, terrível, né, minha letra, porque tá mais terrível ainda, mas o silêncio positivo, portanto, é um ato público que libera essa atividade econômica e o particular vai receber da administração um prazo máximo, né, para ser atendido ou para ter a resposta. Se não tiver a resposta, vai ser deferido, salvo expressa a vedação legal. Então, se vencido o prazo fixado sem a manifestação administrativa, haverá aprovação tácita. Essa é a definição do silêncio positivo. Então, o silêncio administrativo positivo, ele caracteriza-se pela ocorrência ex lege, previsto na lei, de um efeito favorável ao cidadão frente a uma inércia da administração pública. Isso decorre de quê? Decorre de uma ausência de manifestação dentro do prazo legal ou então da inexistência desse prazo quando extrapola, digamos assim, uma razoável duração do processo administrativo. Isso é diferente do efeito negativo, né? O silêncio positivo, ele traduz você surgir um ato administrativo propriamente dito, né? Isso é assim encarado para todos os efeitos legais, a depender, consequentemente, desse caráter presumido. Então, o silêncio positivo, ele traduz uma atividade administrativa. Agora, vamos lá. O que significa o chamado silêncio negativo? E aí, claro, só fazendo um parênteses, a gente tem que olhar para o artigo 3º também da lei e perceber que ela fala desse silêncio, né, positivo para atividades de baixo risco, né? É claro que a legislação não define o que é baixo risco, então acaba que o Poder Executivo, né, ele vai regulamentar, legislar sobre o que seria atividade de baixo risco, obviamente, para ter esse silêncio positivo. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. O que significa o silêncio negativo? O silêncio administrativo, né, ele, digamos assim, esse silêncio negativo, ele acaba sendo uma resposta preventiva à inatividade formal, ou seja, o silêncio administrativo, ele tem formalmente, classicamente, no direito administrativo, algo que a administração pública descumpre um dever de decisão, que, consequentemente, é um dever expresso, né? Só que quando, consequentemente, ele não decide, quando esse silêncio administrativo, ele é, por exemplo, uma omissão, um simples fato, né? Às vezes essa omissão ela é qualificada. E ela é justamente qualificada porque ela descumpre um direito de outrem. Claro,
o silêncio negativo, ele sempre foi a regra, né, no direito administrativo. Ou seja, o silêncio negativo é um indeferimento tácito. Indeferimento tácito, né? Ou seja, na doutrina tradicional, né, a lei ela pode estabelecer uma ficção concessória ou que a ficção concessória é chamada de silêncio positivo ou uma denegatória, né, o silêncio negativo. O silêncio negativo é chamado também de deferimento tácito, porque ele acaba substituindo um ato formal de você mostrar, olha, eu indeferi a sua pretensão. E, a rigor, né, a gente tem que entender que, claro, o silêncio positivo é um deferimento e o silêncio negativo é um indeferimento. A omissão, ela justamente, ela sempre foi a regra, né? Ou seja, o silêncio negativo, ele sempre foi a regra no direito brasileiro, né? Sempre foi o silêncio negativo. Nos últimos anos, especialmente após esse artigo 3º, inciso 4º, da Lei 13.864 de 2019, o silêncio positivo ele ampliou o seu alcance como uma técnica de aceleração no processo administrativo. E aí, por isso, eu quero chamar a sua atenção aqui. O entendimento tradicional é o silêncio negativo, ele gera, consequentemente, né, ele é o indeferimento tácito, é a regra do direito brasileiro. Porém, depois do artigo 3º, previsto na Lei de Liberdade Econômica, o inciso 9, para essas atividades potenciais de baixo risco, nós temos, consequentemente, aqui uma técnica de aceleração no processo administrativo que vem, consequentemente, com outras normas, cada vez mais tendo um silêncio positivo. Mas perceba, a regra geral, tal como, né, na norma, obviamente, do direito brasileiro, ainda é que o silêncio não importa a anuência. Só que aí, esse entendimento tradicional de silêncio positivo e negativo, ou seja, uma visão de mundo binária, ela não esgota, de certo modo, os efeitos da categoria de silêncio. E por isso esse aprofundamento, seja na lei de liberdade econômica, para a gente saber que a regra é o silêncio negativo, mas a lei de liberdade econômica ela vem trazendo cada vez mais a ideia do silêncio positivo com as vedações claras dela, mas também tendo a concepção de dois tipos de efeitos do silêncio, ou melhor dizendo, de modalidades que eu quero aprofundar para vocês, mas antes para falar, como é que isso poderia cair em provas, né? Então, sempre a ideia do silêncio, quando ela é trazida, geralmente ela fala sobre a ideia, né, do silêncio não pode ser interpretado com consentimento, razão porque o cara deveria entrar com ação judicial para ter o provimento que obrigasse uma manifestação de vontade. Nesse caso, ele está querendo, né, promover o fechamento de uma via pública, né, para fazer uma festa. Então, via de regra, né, não havendo essa omissão ilícita que o poder público, que o poder judiciário possa agir, a gente sempre tem que ter a vontade da administração. Ela tem que, enfim, manifestar-se, né? É aquela ideia da Receita Federal. Passou os 360 dias. Não sendo uma omissão ilícita, não sendo algo realmente que demonstra patente, via de regra, o judiciário ele não entra, assim como entra o Rafael Carvalho, ele fala isso, né? E aí, trazendo essa lógica, também a ideia aqui só, a pegadinha mais o silêncio administrativo, né? Ele não admite atribuição de efeitos negativos. Não, primeiro que está errado aqui, né? A origem não é no sistema, a teoria não é no sistema alemão, mas não admite atribuição de efeitos negativos, é possível sim a atribuição de efeitos negativos. Beleza? Bom, bora lá. Lembrando que a gente tem a vedação do conflito de interesse, né? Parágrafo 7º do artigo 3º, afasta o silêncio administrativo justamente nessa ideia de conflito de interesses, e também trazendo esse aspecto para você aqui, que é no que tange ao direito ambiental, né? O Código Florestal, a gente não admite, em nenhuma hipótese, licença ou autorização ambiental tácita, né? Então, isso é interessante porque tem tanto esse julgado mais antigo sobre o Código Florestal, não admitindo, portanto, em nenhuma hipótese, licença ou autorização ambiental tácita, como também existe um julgado massa da Lei Complementar 140, né? Então, muito cuidado com isso. E saiba também na própria lei, né, que a regra do silêncio positivo, né, ela não se aplica aos estados, do DF e municípios, salvo se houver um ato público de liberação das atividades econômicas, for derivado ou delegado por legislação ordinária federal, ou então o ente federado, o órgão responsável, decidir se vincular, né? Então, também muito cuidado com isso. Ainda além, a gente já vê esse dispositivo, mas também são questões importantes para trabalhar numa prova discursiva, não cair nesse tipo de pegadinha, beleza? Bom, então você já sabe, né, que a gente não pode ter um caráter somente binário, silêncio positivo ou negativo. E existe uma doutrina também que vai falar do silêncio translativo, né? Tem matérias administrativas que elas não se compatibilizam com essas presunções legais absolutas, né? Sejam
presunção iure et iure ou iuris tanto relativa, porque eles exigem que haja uma análise fática, uma análise contextual. Então, não admite essa técnica do silêncio positivo, não se admite uma técnica também do silêncio negativo. Isso pode ocorrer por diversas razões, por complexidade da matéria, por gravidade das repercussões. Então, imagina uma irreversibilidade, né, dos efeitos práticos. Isso se dá muito na questão, por exemplo, do licenciamento ambiental. Isso não se mostra compatível, à luz do artigo 225 da Constituição Federal, normas que presumam que haja um deferimento tácito do licenciamento, ou um indeferimento tácito porque transcorreu o prazo. Seja porque a gente tem que ter o estudo de viabilidade, né, degradação ambiental, atividades potencialmente causadoras de dano, artigo 225 da Constituição Federal, seja porque a Lei Complementar 140, ela recusa também, de certo modo, esse efeito sem que haja, consequentemente, o licenciamento. Bom, o que é que eu queria trabalhar com você sobre o chamado licença translativo e qual seria um exemplo dele? Uma grande solução para esse impasse é o silêncio translativo, né? Essa técnica de silêncio translativo é como se fosse uma subrogação. Você se desloca de maneira transitória e de maneira concreta, né, com uma previsão em lei, uma competência decisória, uma competência opinativa de um órgão para outro órgão da organização administrativa, independentemente dessa presunção de deferimento ou indeferimento, em razão justamente de uma inatividade formal e, consequentemente, antijurídica de alguém da administração pública. Então, perceba que aqui existe um efeito substitutivo, não do ato administrativo primário, que é o ato material, mas você tem de um órgão que deve emitir, né? E, consequentemente, não se trata de uma delegação, um simples exercício, mas há uma transferência por um critério legal, né? E aí, perceba, por exemplo, aqui você tem a Lei do Processo Administrativo da Bahia, e no seu artigo 55, ele fala que o cabimento do recurso administrativo para suprir uma omissão ou uma recusa da autoridade em emitir uma decisão ou se manifestar acerca do requerimento apresentado. Então, perceba, portanto, que ele fala, olha, a norma está prevendo que o recurso vai ser dirigido para uma outra autoridade se aquela pessoa não decidir, né? Então, isso seria basicamente uma supressão de instância, uma permissão aqui, mas do chamado silêncio translativo, quando ele permite, portanto, que uma autoridade superior decida a pretensão e não simplesmente determine que a autoridade inferior decida. Então, nós temos exemplos do silêncio translativo, e a gente tem, por exemplo, o artigo 15 e também 14 da Lei Complementar 140. E eu vou trazer isso aqui para você, né? Artigo 14 e o artigo 15 da Lei Complementar 140, eles falam muito sobre esse tópico que a gente falou do silêncio translativo. Você faz com que um outro órgão ele consiga, em caráter supletivo, por exemplo, né, tomar essa decisão, já que a outra não tomou. E aí, claro, a gente tem que trabalhar um pouco sobre isso aqui, obviamente, né, porque o parágrafo 3º, ele fala justamente, né, que o decurso do prazo de licenciamento sem emissão não implica uma emissão tácita, ele fala, mas instaura justamente o quê? A competência supletiva. A competência supletiva seria basicamente um silêncio translativo na definição da doutrina. Alguém está decidindo por você. E o parágrafo 4º, que é importante trazer, porque ele fala, olha, a renovação da licença, fica automaticamente prorrogada. E aí a gente teve justamente a ADI 4757, que chegou e falou muito sobre isso, né? Falou, olha, vamos lá, né? Será que a gente vai ter essa inconstitucionalidade ou não? Claro que é inconstitucional. É inconstitucional, regra que autoriza esse estado indeterminado de prorrogação automática de licença ambiental. Assim, a omissão ou mora administrativa imotivada desproporcional na manifestação definitiva sob pedido de renovação instaura a competência supletiva. Ou seja, o Supremo chega e diz assim, olha, não significa que você vai ter um silêncio positivo, né? Ou seja, o silêncio vai renovar automaticamente. O que não pode ocorrer... Perceba que o argumento do Supremo para esse dispositivo aqui era que a lei, ela fala, o legislador foi insuficiente, porque na regulamentação desse tema, o parágrafo 4º do artigo 14, ele não prevê a consequência para a hipótese em que haja uma omissão, uma mora imotivada, enfim, desproporcional do órgão ambiental quando vai renovar. Ele diz que o prazo de validade fica prorrogado. Só que como ele não diz até quando isso fica prorrogado, o Supremo entende que deveria afastar o sentido de que essa prorrogação seria para sempre. Assim, o STF ele disse que não se pode considerar que essa licença vai ficar prorrogada por prazo indeterminado. Essa interpretação ela é inconstitucional.
Diante da lacuna, o Supremo entendeu que o que a gente deve fazer é justamente observar o artigo 15, né? Ou seja, instaurar a competência supletiva do artigo 15, que, no entanto, para a doutrina, seria uma hipótese justamente de silêncio translativo, beleza? E o que seria a hipótese de silêncio ablativo? Silêncio ablativo tem a ver, portanto, uma inércia deliberante do administrador. A lei excluiu basicamente a participação dessa autoridade omissa e de qualquer outro órgão da administração na decisão administrativa e substitui essa intervenção faltosa por um critério de decisão geral abstrata. Veja, olha só o que fala a lei do Ministério Público, né? Lei orgânica do Ministério Público. Caso o chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Procurador-Geral de Justiça nos 15 dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente no cargo o membro do Ministério Público mais votado para o exercício do mandato. Perceba, portanto, né, que essa previsão ela vai falar justamente em que a lei ela exclui a participação da autoridade. A lei fala, olha, procurador-geral, tu tá fora, tu não precisa mais decidir. Já que tu não decidisse, eu já estou dizendo o que é que vai acontecer. Então, essa previsão, ela tem, né, previsão na Lei Orgânica do Ministério Público, e essa norma, ela foi declarada constitucional pelo Supremo, tá? O Supremo trouxe isso aqui, acho que, salvo engano, foi na SADI 2611, entendeu que era constitucional legítimo, porque ela evitava justamente esse fenômeno da acefalia do Ministério Público no âmbito estadual, né? Então, esse fenômeno aqui seria o silêncio ablativo. Bom, um breve resumo agora. O que é que nós temos? Temos duas formas tradicionais de silêncio administrativo, que é tanto o silêncio positivo quanto o silêncio negativo. O silêncio negativo ele é a regra no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a doutrina sempre entendeu que, havendo, portanto, o silêncio considerado como uma inércia da administração pública perante uma demanda administrativa, ela seria meramente um fato, não seria um ato administrativo. Agora, quando isso gera efeitos, pode ser que vá ocasionar justamente um silêncio negativo, ou seja, poderá ser um indeferimento tácito, se for para ter algo no direito brasileiro, mas o silêncio administrativo puramente é um fato, mas pode respingar e ter efeitos jurídicos, ao qual seria um silêncio negativo, seria indeferimento tácito. A Lei de Liberdade Econômica trouxe a ideia do silêncio positivo, com restrições. Então, muito cuidado. Quais são as restrições? Todas essas restrições que estão aqui, portanto, que vedam, por exemplo, as questões tributárias, a questão de concessão de registro de marcos. Então, a gente tem algumas hipóteses de vedação, consequentemente. Você não pode ter qualquer questão de liberação tributária, concessão de registro de propriedade intelectual, não vai ter. E aí, qualquer decisão que importe em compromisso financeiro também não vai ter, a questão de custo público. Então, muito cuidado com essa lacuna, né, justamente desse ato liberatório. Eu consigo também enxergar, obviamente, aquela conclusão do grau de parentesco, né, do terceiro grau, e também você tenha um cuidado sobre essa aprovação tácita em alguns casos que há avaliações legais. Por exemplo, o julgado do Supremo, né, sobre a Lei Complementar 140, por exemplo, o caso de licenciamento ambiental. Então, existem, portanto, essas vedações. E aí perceba que não é extensivo, via de regra, aos estados e municípios, né, a lei econômica, e a grande conclusão, portanto, é que você tem o ordenamento jurídico brasileiro reagindo contra essas omissões que são, digamos assim, processualmente ilícitas, né, da administração pública, por meio desse reforço do dever legal de decidir. Então, essa aprovação tácita, ela foi algo muito surpreendente, acho que é bem interessante, pode cair em provas. Eu fico aqui também com essas duas, extensões do silêncio, que é o silêncio translativo, quando justamente você tem um caráter de competência supletiva feito da Lei Complementar 140, em que alguém decide de maneira transitória. Então, perceba, por exemplo, esse exemplo aqui, ele é muito evidente, e o chamado silêncio ablativo, que é justamente quando você tem a lei dando uma hipótese geral, né, e concreta ao mesmo tempo, porque tem previsão em lei, sobre o silêncio da administração pública, o que será feito. Bom, muito cuidado, eu acho que esse é o tema de silêncio que pode cair numa prova discursiva, numa prova oral. Você tem muito pano para manga para argumentar, sempre conceituando, primeiro, o que é o silêncio, os efeitos, citar também os casos das políticas públicas também, que pode ser que o judiciário ele ingresse aqui muitas vezes quando ele entender que é uma omissão inconstitucional, mas também citar a doutrina tradicional e trabalhar bem esse assunto para você fechar e arrasar na prova, beleza? Show de bola, vamos lá, simbora!